Nem toda porta aberta é uma porta de Deus. Essa frase parece simples, mas carrega um alerta muito sério. Porque nem tudo que aparece com aparência de oportunidade realmente vem como direção do céu. Algumas portas se abrem por conveniência. Outras por desejo. Outras por pressão. E algumas parecem até resposta de oração, mas na prática carregam confusão, desgaste e afastamento do propósito. O problema é que a maioria das pessoas não discerne a porta no começo. Ela só vê a beleza da abertura. Vê a chance. Vê o alívio. Vê a saída de um problema. E, quando percebe, já entrou em algo que parece certo por fora, mas ruim por dentro. É por isso que tanta gente se machuca espiritualmente sem entender exatamente onde errou. Não foi porque faltou vontade. Não foi porque faltou coragem. Foi porque faltou discernimento. A Bíblia sempre nos ensina a provar os caminhos, a observar os frutos, a examinar o que está por trás da aparência. Porque uma porta pode até estar aberta, mas isso não significa que ela foi preparada por Deus para você atravessar. Hoje você vai ver 4 sinais que mostram quando uma porta aberta não é resposta de Deus. E talvez, enquanto eu falar, você perceba que uma dessas portas já apareceu na sua vida. Talvez já esteja diante de você agora. Ou talvez você só esteja começando a entender que aquilo que parecia a bênção estava, na verdade, te empurrando para longe da paz. O primeiro sinal é quando a porta te dá paz aparente, mas produz inquietação constante por dentro. Esse é um dos sinais mais difíceis de ignorar, porque por fora tudo parece certo. As circunstâncias encaixam. As pessoas aprovam. O raciocínio faz sentido. Até os detalhes parecem favoráveis. Mas por dentro, alguma coisa não descansa. E quando eu digo inquietação, não estou falando de medo comum ou insegurança passageira. Estou falando daquela sensação insistente de que algo não combina. De que algo está forçado. De que a alma não encontra repouso naquele caminho. Muita gente tenta calar esse incômodo dizendo que é só nervosismo. Outros dizem que é falta de fé. Mas nem todo desconforto interno é ausência de fé. Às vezes, é o espírito percebendo antes da mente. Você entra numa conversa. Sente um peso. Você recebe uma proposta. Sente um aperto. Você aceita um convite. E, mesmo assim, continua sentindo que não se encaixa. Por fora, tudo está bonito. Por dentro, tudo está em alerta. Esse tipo de porta é perigoso porque usa aparência de tranquilidade. Ela não entra gritando. Ela entra sussurrando. Ela não se apresenta como ameaça. Ela se apresenta como descanso. Mas é um descanso falso, porque logo depois vem a cobrança, o peso e o desgaste. A verdadeira paz não precisa fingir. Ela não exige que você se afaste da verdade para continuar existindo. Ela não pede que você se traia para funcionar. Quando a porta é de Deus, pode haver desafio, mas também a confirmação profunda. Há paz com discernimento. Há firmeza com serenidade. Há convicção, mesmo quando existe luta. O que vem de Deus pode exigir paciência. Pode exigir espera. Pode exigir renúncia. Mas não produz uma inquietação constante que corrói por dentro. Então, se você está diante de algo que parece bom, mas sua alma vive em alerta, pare. Observe. Ore. Não confunda euforia com paz. Nem aparência de serenidade com direção divina. O segundo sinal é quando a porta exige que você desobedeça princípios claros da Bíblia para funcionar. Esse é um teste muito sério, porque aqui a questão deixa de ser sentimento e passa a ser princípio. Se uma oportunidade só continua de pé quando você faz concessões erradas, isso já é um aviso muito forte. Talvez você precise mentir para conseguir manter aquilo. Talvez precise esconder partes da verdade. Talvez precise ceder em algo que a palavra de Deus já deixou claro. Talvez precise calar a consciência para não perder a chance. E toda vez que isso acontece, a porta deixa de ser promessa e começa a se parecer com a armadilha.
Deus nunca conduz uma pessoa para um caminho onde a obediência precise ser deixada de lado para a porta funcionar. Pode haver luta, mas não corrupção. Pode haver espera, mas não desvio. Pode haver sacrifício, mas não quebra da verdade. O problema é que a pressão faz muita gente negociar o que antes sabia ser certo. A urgência vira desculpa. O medo de perder faz a pessoa aceitar o que antes recusaria. E, pouco a pouco, a consciência vai sendo empurrada para o canto. Uma porta assim não te pede apenas uma decisão. Ela pede pequenas concessões. Primeiro uma. Depois outra. Depois mais uma. E quando a pessoa percebe, já está vivendo um estilo de vida que não combina com a palavra de Deus. Isso é muito comum em relacionamentos errados, acordos injustos, caminhos desonestos, alianças perigosas e oportunidades que parecem vantajosas, mas cobram fidelidade àquilo que Deus nunca aprovou. O sinal é simples, e se para manter a porta aberta você precisa fechar os olhos para princípios espirituais, essa porta não é segura. O que vem de Deus pode exigir coragem, mas jamais vai exigir que você abandone a verdade para continuar. O terceiro sinal é quando a porta alimenta orgulho, pressa ou dependência emocional. Esse é mais sutil, porque muitas vezes a pessoa não percebe que está sendo conduzida pelas emoções, e não pela direção de Deus. A porta abre e, de repente, ela começa a se sentir importante demais. Ou começa a viver com pressa demais. Ou começa a depender demais daquilo para se sentir segura. Quando a porta alimenta orgulho, a pessoa começa a achar que está acima dos outros. Começa a pensar que finalmente encontrou algo que a coloca em destaque. Começa a ser guiada pela imagem, pela aprovação, pela sensação de controle. E orgulho sempre afasta a pessoa da humildade que escuta a Deus. Quando a porta alimenta a pressa, tudo vira urgência. Não existe mais espera. Não existe mais calma. Não existe mais espaço para oração. A pessoa quer resolver logo, decidir logo, viver logo, conquistar logo. E a pressa é perigosa porque ela faz a pessoa atropelar etapas importantes. Quando a porta alimenta a dependência emocional, o coração perde liberdade. A pessoa passa a acreditar que não consegue viver sem aquela chance, sem aquela relação, sem aquele ambiente, sem aquela aprovação. E quando isso acontece, a porta já não é mais só um caminho. Ela vira centro afetivo, ocupando um lugar que só Deus deveria ocupar. Esse é um dos motivos pelos quais muitas decisões erradas são aceitas com tanta facilidade. A pessoa não quer só a oportunidade. Ela quer a sensação que aquela oportunidade produz. Quer a segurança. Quer o status. Quer a validação. Quer o alívio emocional. Mas qualquer porta que te torna refém de orgulho, de pressa ou de apego não está te conduzindo em liberdade. Está te prendendo de outra forma. Deus não governa pelo descontrole. Ele guia com paz. Ele fortalece com verdade. Ele ensina a andar sem depender da euforia de uma abertura. Então, se algo está mexendo demais com sua vaidade, com sua ansiedade ou com seu apego, vale a pena parar e perguntar: isso me aproxima de Deus ou me torna dependente da sensação que isso me traz? O quarto sinal é quando a porta até abre, mas produz confusão, desgaste e perda de direção. Esse sinal é muito claro no resultado. Talvez no começo exista movimento. Talvez exista avanço aparente. Talvez até exista comemoração. Mas, com o tempo, a pessoa começa a perder a linha. Tudo fica confuso. Tudo fica cansativo. Tudo vira ruído. Você acorda cansado. Você dorme cansado. Você pensa cansado. Você ora cansado. Você conversa cansado. E, sem perceber, a vida vai sendo engolida por uma sensação de peso constante. Uma porta de Deus pode trazer desafios, sim. Pode exigir maturidade. Pode exigir firmeza. Pode exigir resistência. Mas não te destrói por dentro. Ela não te afasta da verdade. Ela não te deixa sem clareza. Ela não te faz viver perdido em meio ao que era para ser bênção.
Quando a direção é de Deus, existe correção, mas também existe luz. Existe confronto, mas também existe paz. Existe processo, mas também existe sentido. Já uma porta errada vai te deixando cada vez mais desorganizado interiormente. A confusão é um sinal sério, porque ela tira a capacidade de discernir. E quando a direção se perde, a pessoa começa a seguir só pela emoção do momento. Hoje vai. Amanhã volta. Hoje acha certo. Amanhã duvida. Hoje sente vontade. Amanhã sente culpa. Esse tipo de oscilação desgasta a alma. E o pior é que muita gente chama isso de fase, quando na verdade já é um alerta. Deus não é um Deus de confusão. Ele não guia o coração para um estado permanente de ruído interno. Ele pode corrigir, sim. Pode confrontar, sim. Pode mexer com o que está torto, sim. Mas a direção dele sempre termina em verdade, em clareza e em vida. Se a porta que se abriu está te deixando sem rumo, tirando seu equilíbrio e te afundando em desgaste, ela precisa ser examinada com muito cuidado. Nem toda abertura é direção. E nem toda oportunidade merece permanência. Talvez o maior exercício de fé não seja aceitar tudo o que chega. Talvez seja aprender a recusar o que parece bonito, mas não traz paz verdadeira. Nem toda chance é resposta. Nem toda abertura é direção. O mais importante não é só o que aparece na sua frente. É quem está guiando o caminho. Porque portas podem se abrir por muitos motivos. Mas só Deus é capaz de conduzir você para um caminho que realmente protege, firma e conduz à verdade. Então, se uma porta te dá paz aparente, mas inquietação por dentro, cuidado. Se ela exige desobediência, cuidado. Se ela alimenta orgulho, pressa ou dependência emocional, cuidado. Se ela abre, mas produz confusão e desgaste, cuidado. Nem toda porta aberta é uma resposta de Deus. Algumas parecem promissoras, mas escondem direção errada. Outras até brilham no começo, mas terminam em confusão. E o discernimento bíblico existe justamente para salvar você de escolhas que parecem certas, mas não são. Hoje, talvez Deus esteja te chamando não para correr atrás de mais uma porta aberta, mas para aprender a ouvir melhor antes de entrar. Porque às vezes a sabedoria não está em avançar rápido. Está em parar no momento certo. Se você entendeu essa mensagem, guarde isso no coração. O que vem de Deus não precisa te afastar da verdade para existir. Ele pode exigir coragem, mas não rouba sua paz. Pode exigir espera, mas não destrói sua alma. Pode exigir renúncia, mas nunca te empurra para o erro. Nem toda chance é resposta. Nem toda abertura é direção. O mais importante é saber quem está guiando o caminho.